A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, todos aqueles que passam pelo nosso canal e assistem nosso vídeo, que ainda não são cristãos, ainda não foram impactados com o Evangelho de Cristo Jesus. Essa saudação também é para todos vocês. Você está no canal Felisberto Moreira, passando no nosso canal. Não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações, dar o seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante para o canal. E compartilhe os nossos vídeos, que os nossos vídeos são autênticos, fundamentados na fé genuína, nas escrituras sagradas, e trazendo esclarecimento, luz, sobre dúvida, e fazendo análise nas escrituras segundo a luz que foi nos concedida por Deus. Como falei a semana passada, abordamos o tema sobre que não é possível um salvo em Cristo cair da graça. Falei que íamos dar continuidade e não foi possível no sábado nem no domingo, devido à nossa correria material e também visita que fiz para os nossos caríssimos irmãos. Amados, então vamos abordar aqui o texto hoje, Hebreus, do capítulo 6, do verso 4 até o 9. Há várias linhas de pensamento que defende que esse texto fala de judeus que foram salvos e depois apostataram da sua fé. Quando olhamos, não pela lente de linha de pensamento, porque as linhas de pensamento, elas limitam muito Deus dentro das suas caixinhas de interpretação. Então, como eu não sigo nenhuma linha de interpretação, mas analisamos e cremos no que está escrito, do que o Espírito Santo enfatizou para a nossa fé. Então vamos ver se trata mesmo esse grupo de judeus que foram iluminados, saber se verdadeiramente eles eram salvos. Hebreus capítulo 6, do verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, e seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e os põe ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinho e abrolho é reprovada, e perto está a maldição, seu fim é ser queimado. Mas de vós, meu amado, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, este texto de Hebreus faz parte de um grupo de textos bíblicos chamados de difícil
interpretação. Sua complexidade encontra-se nos hiatos históricos que nos separam de sua elaboração, que precisam ser superados com a construção e pontes da interpretação bíblica. O modo de ser e de perceber o mundo dos tempos bíblicos não corresponde à visão do mundo da contemporaneidade. Verdadeiros abismos separam o mundo de então do mundo pós-moderno. A interpretação bíblica e fenomenológica e ontológica cumpre, pois, o papel de reconstruir a visão e o entendimento de texto do passado e de recuperar o seu sentido original, conforme for escrito por seus autores e recebido pelos destinatários imediatos. A aplicação de princípios da interpretação leva-nos ao tempo da Epístola aos Hebreus, fazendo-nos perceber o conflito e vicissitudes. De então, empresta-nos também o modo de ser e de perceber o mundo cristão do primeiro século. Assim, os temas, as ideias da Epístola já não nos soarão estranhos, nem deixarão dúvidas quanto aos seus reais significados. A interpretação que não busca no texto contexto e o seu próprio significado não é digna de confiança. Teologia contemporânea ignora a reconstrução histórica dos sentidos e preenche lagunas do tempo com o lixo dos preconceitos doutrinários. Estes são arranjados mediante correntes de pensamento comprometidas, não com verdade, mas com segmentos facciosos manifestados isoladamente, em detrimento ao todo das Escrituras. Por isso, é necessário identificar os contextos por texto em questão, os quais gravitam em torno dele e imprimindo-lhe significado. Geralmente o texto consiste numa pequena fração, ao passo que os contextos constroem-lhe um cenário propício para que possa significar aquilo que o seu autor deseja. E entremos, pois, no mundo judaico-cristão do primeiro século, sob a liderança do Espírito Santo, e discernamos o significado de Hebreus capítulo 6, 4 e 8, segundo a ordem dispostas. O contexto geral de Hebreus pode ser resumido em uma expressão: mudança dispensacional. Esta palavra, dispensação, significa basicamente duas coisas: período de tempo e administração. Neste caso, a ideia geral da epístola consiste em proclamar a mudança de tempos e, consequentemente, a mudança administrativa, de acordo com a economia de Deus. Muda-se o tempo, muda-se também a forma de administrar os seus elementos. Logo, no primeiro capítulo, encontramos a declaração de mudança no modo de falar. Deus fala, o Senhor, outra hora, fala pelos profetas. Nestes últimos dias, nos fala pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, do verso 2. E assim, com a encarnação do Verbo, os elementos da antiga dispensação foram suplantados por outro a eles, superiores, como claramente se diz. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus, capítulo 10, do verso 9. Deste modo, temos uma nova aliança. Hebreus, capítulo 8, do verso 8. Uma esperança superior. Hebreus, capítulo 1, do verso 19. Um novo descanso. Hebreus, capítulo 4, verso 8 ao 9. Um novo sacerdócio. Capítulo 5, do verso 1 ao 10. Um novo templo.
capítulo 8, verso 1 ou 2. Uma nova lei, capítulo 7, do verso 12. Uma nova oferta e um novo sacrifício, capítulo 10, versos 5 ao 12. Todos os aspectos pontuais das cartas devem ser interpretados à luz deste contexto geral, levando em conta as suas implicações que verdadeiramente aconteceu por ocasião da mudança dispensacional. Como ficam os elementos do antigo sistema no sentido valorativo frente aos da nova aliança? Como os judeus convertidos ao Evangelho devem olhar para a antiga dispensação e se relacionar com seu conjunto de coisas: lei, templo, sacrifício. Qual a situação dos judeus que não receberam o sacrifício de Cristo e que se mantêm ainda oferecendo sacrifício? Do texto em questão, deve-se considerar três chaves hermenêuticas da interpretação bíblica presente no texto. A locução a esse respeito, capítulo 5, do verso 11. A expressão por isso, capítulo 6, do verso 1. E afirmativa: é impossível, pois que aqueles, capítulo 6, verso 4. Vejamos o versículo 11 de Hebreus 5, começa com a expressão a esse respeito. O tema a ser tratado no versículo seguinte está lançando o pronome anafórico. Este retoma a ideia do novo sacerdote de Melquisedeque em detrimento ao antigo de Arão. O fato é que o sacerdócio araônico representava os homens mortais e com sacrifício meramente simbólico, com a nova dispensação, Deus introduziu o sacerdócio de Melquisedeque, tendo o próprio Cristo crucificado e ressurreto como mediador de sacrifício superior e eterno. Este era o assunto acerca do qual o escritor anônimo declarou de difícil de explicar. Hebreus, capítulo 5, verso 11. A dificuldade, entretanto, consistia no fato de os hebreus terem se tornado tardios em ouvir. Depois de 1500 anos, desde a entrega da lei e dos oráculos divinos até Cristo, já era tempo de os hebreus terem atingido a compreensão das verdades divinas. A semelhança de Nicodemos, considerando-se mestre, não podia, entretanto, discernir coisas básicas da revelação divina. Evangelho de João, capítulo 3, verso 10. Hebreus, capítulo 6, verso 11. Ainda eram crianças no entendimento, sendo necessário falar-lhes novamente as coisas elementares acerca do oráculo de Deus. Hebreus, capítulo 5, do verso 11. Agora, amados e queridos irmãos, vamos aqui abordar, estou trazendo aqui, irmão, esse assunto magnífico da nossa fé. Os irmãos entender mais genuinamente, né,
este assunto, porque se abordarmos só o capítulo 6, do verso 4 ao 8, muitos não vão entender o significado, porque há um conjunto de texto, né? Há um pano de fundo histórico aí, e nós temos que trazer, mostrar o pano de fundo histórico e depois entrarmos no assunto. A nova dispensação, instaurada pela encarnação do Verbo, inaugura a era da maturidade, em que aqueles que eram menores alcançam a maioridade em Cristo. Resgata o homem que estava sob a lei, tornando filho maduro, com vista ao desfruto de sua herança. Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 7, que fala da minoridade, né? Da minoridade e da maioridade. Quando ele estava na minoridade, quando ele estava debaixo do rudimento da lei. Quando eles atingiram a maioridade, irmãos, foi quando o Verbo encarnado foi recebido por ele. Então, a Bíblia traduz uma expressão de filhos, de adoção. Só que na nossa cultura, essa expressão que os tradutores colocaram, ela ficou um pouco fora do seu contexto, do contexto romano. Porque no contexto romano, a adoção, irmão, não era para quem estava fora de uma família, mas o que era da família, mas só que estava num estado de menoridade. Por isso que Paulo aborda todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do filho, ainda que seja dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim vós estava debaixo dos rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos. É Cristo nascido de mulher, nascido sob a lei, veio para resgatar os que estavam debaixo da lei e recebeu, né, a maioridade. Então, irmão, pela encarnação do Verbo, inaugura a era da maturidade, em que aqueles que eram menores alcançam a maioridade em Cristo. Resgata o homem que estava sob a lei, tornando o filho maduro, com vista ao desfruto de sua herança. Gálatas, capítulo 4, verso 1 ao 7. Assim, posicionalmente, todos os judeus que receberam o espírito de filiação por intermédio da redenção de Cristo atingiram a maioridade e os demais, entretanto, por terem se tornado tardio em ouvir, permaneceram na condição de criança, apesar do tempo decorrido. Hebreus 5:11. Acontece também que os mesmos judeus, convertidos ao Evangelho, em razão dos conflitos culturais, tinham profunda dificuldade em compreender, sem embaraço, as questões relacionadas ao sacerdote. Produz o capítulo 6, o apóstolo faz uma locução por isso, dando a entender as razões por que exorta os crentes nos versículos seguintes. Os judeus cristãos precisavam avançar nos rudimentos da doutrina de Cristo para a sua plenitude e perfeição. Alguma coisa se estava impedindo de avançar, mas o que exatamente estaria eles tentando lançar novamente os fundamentos da nova aliança? Que razão arrazoavam a este respeito? Pensemos, meus amados irmãos, primeiramente, um dos problemas que os judeus convertidos em Cristo enfrentavam no primeiro século é a preocupação com a salvação de seus compatriotas. Romanos,
9:6 e 10:1. Suposta ideia pode ser verificada do texto a partir da presença dos dois pronomes distintos, referindo a pessoa com quem o apóstolo fala, com o interlocutor e a pessoa objeto de quem ele está falando. Isso se constata pelo fato de o apóstolo falar ao interlocutor e se dirigir a um grupo identificado como vós outros, capítulo 6, verso 9. O interlocutor, referindo-se a um terceiro, aqueles, capítulo 6, do verso 4. Caso o locutor fala com um grupo de hebreus acerca de outro grupo, vós outros, fora exortado a não lançar de novo fundamento já ultrapassado, ao passo que aqueles que já não possuíam esperança da salvação pelo fato de ser impossível renová-lo ao arrependimento. A motivação buscava e lançar velhos fundamentos, em razão daqueles que se preocupavam não confundir as referências prenominais e fundamental importância para que não se chega a uma conclusão equivocada. A partir desses pressupostos, entendemos que a ideia dos judeus convertidos a Cristo frente ao fato da não conversão e de seus compatriotas era de encontrar justificativa para fazerem defesa àqueles, capítulo 6, verso 4, que não receberam o sacrifício de Cristo e tais cristãos buscavam incluir como fundamento de salvação elemento da antiga dispensação que justificasse a salvação daqueles que não receberam o Messias. Certamente argumentava o fato de que, embora seus compatriotas não tivessem a Cristo, tinha, entretanto, o arrependimento de obras mortas, que significa adoração aos ídolos, fé em Deus, não necessariamente Jesus, batismo, abluções, Hebreus capítulo 9, verso 10. Imposição de mão, além crer na ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ora, estas coisas não deveriam mais ser levadas em conta, uma vez que a dispensação mudou e que, consequente, mudaram também as bases de salvação. Agora, presente em Cristo, sem Jesus, nada disso adiantaria. Agora, o arrependimento, mas deveria ser não mais simplesmente dos ídolos para o Deus vivo, mas do templo e de seus arranjos para o Deus encarnado. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 2. A fé não simplesmente ser manifestada quanto ao Deus de Abraão, mas também com respeito ao Filho. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. As diversas purificações, imposição de mão, não tinha mais valor a mera fé na ressurreição e o livramento do juízo eterno. São possíveis mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles quem é dito não ser possível renová-lo ao arrependimento e não sobre vós outros, acerca de quem é declarado, estas coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Do verso, capítulo 6, do verso 4 e do 6 ao verso 9. Eis para a plena compreensão do contexto, é preciso saber primeiramente que o pronome aqueles são os que tiveram 5 experiências. Primeiro, foram iluminados. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, participaram do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. E 5, os poderes do mundo vindouro. Mateus 12 e 32 fala de pecados imperdoáveis
que a blasfeme para o Espírito, contra o Espírito Santo. Aqueles referidos no texto são que estiveram sob uma chuva de graça no tempo da encarnação e peregrinação do Filho de Deus. São os que tiveram nos tempos de Cristo e que mesmo diante de tudo o que viram, ouvido e experimentaram, ainda assim negaram o Santo de Deus. Como diz Hebreus, capítulo 10, do verso 26 ao 31. De quanto mais severo juízo, julgais os será merecedor aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, verso 29. Mas também provaram, testaram o sabor. Então, amados irmãos, então, tanto Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 7, fala de um grupo que cometeram, qual foram os pecados que eles cometeram? Não foi adultério, não foi prostituição. Inclusive, havia muitos irmãos pregando nos cultos que esses pecados aqui se trata de adultério, de prostituição. Não, irmãos, isso daqui são pecados imperdoáveis. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a apostatar da fé é a mesma coisa da blasfêmia do Espírito Santo. Então, em Hebreus, do capítulo 10, do verso 26, fala que eles voluntariamente, deliberado, pecaram, tendo conhecido o conhecimento da verdade. Só que esse conhecimento da verdade que fala aqui, irmão, não é um conhecimento orgânico. É o conhecimento de quem é Cristo nas Escrituras. Eles tiveram uma experiência com Cristo, tiveram uma posição naquilo que crê. Mas, irmãos, não foi uma posição plena, porque nestes dois textos de Hebreus 6,4 e de Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao 31, lá nós não encontramos o instrumento da fé. Entendeu? Mas alguém fala, mas como entender o capítulo de Hebreus, capítulo 10, verso 32, que fala dos que foram iluminados e que se suportaram grande combate. Mas, irmãos, veja bem, o texto, nós temos que ler ele todo para nós entendermos. Veja bem, no capítulo 10, aqui de Hebreus, do verso 32, lembrai, porém, dos dias passados em que depois de ser iluminado suportaste grandemente combate e aflição. Agora, quando nós lemos, aí vamos ver a continuação aqui, ó, do 32 até o 39, o que fala o 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha fé não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esses iluminados aqui, essa iluminação aqui, é outro tipo de iluminação. É uma iluminação orgânica, porque aqui do verso 38 e 39 é introduzido o elemento principal da fé, da salvação, que é a fé, que é a causa
instrumental pelo qual se apropria da obra de salvação. Aqui está a fé. Só que em Hebreus, capítulo 6, do verso 4 até o verso 7, e Hebreus, do capítulo 10, do verso 26 ao verso 31, não encontramos o elemento da fé. E não encontramos o elemento da regeneração, do novo nascimento. Então, vamos concluir aqui esse nosso ensino bíblico. Aqui fala os que provou o dom celestial e o que provou a boa palavra do século futuro. Agora vamos ver o verbo grego, qual é o sentido aqui. Do verbo grego, né, que é introduzido aqui, ó. É o verbo geuome. Geuome é o verbo grego. Traz o sentido de experimento parcial e não completo. Este mesmo verbo, geuome, está lá em Mateus capítulo 27 e 34. Vamos ver lá, Mateus 27 e 34. Mateus 27 e 34. Vamos ver aqui. Olha aqui. Mateus capítulo 27 e 34. Aqui, ó. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, o não quis beber. É o mesmo verbo, geuome, que está lá em Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 ao 7. É o verbo do sentido de provar. De provar é a boa palavra. Provar a boa palavra. Provar também do Espírito Santo. Então, esta expressão, provar, se trata do provar o sabor. Provar o sabor. É um experimento parcial e não completo. Então, vejamos bem, a afirmação de que tanto provar o dom celestial quanto a boa palavra do século futuro, tanto provar o dom celestial como a boa palavra, a expressão do verbo grego geuome, é uma expressão parcial, não completa. Eles não tiveram completo. Agora, irmãos, só um assunto aqui que eu quero abordar com os irmãos. Paulo, no caminho de Damasco, a luz de Cristo iluminou ele. Só que a conversão plena de Paulo não deu lá. Vamos ver o que a Bíblia diz em Atos capítulo 9, do verso 21 e o 22. Lá, para nós entender, e aí nós vamos entender, irmão, estes dois aspectos dessas duas iluminações. Uma iluminação parcial e uma iluminação plena. Entendeu? Então, Atos, capítulo 9. Capítulo 9,
fala da convenção de Paulo. Vê aqui, ó. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam, Atos capítulo 9, verso 20 ou 22. E logo, falando da conversão de Paulo, e logo na sinagoga pregava a Jesus que era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o seu nome? E para isso veio aqui para os levar presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era Cristo. Então, irmão, entre o verso 20 e 21, entre o verso 20, 21, entre o verso 21 e 22, tem 3 anos de diferença. Como que nós entendemos isso? O verso 20 e 21 foi escrito antes de Paulo ir para a Arábia. Entendeu? O verso 22 foi escrito depois que ele veio da Arábia, os 3 anos. Que o verso 20 e 21, eles apenas pregavam que Jesus era o Cristo. Já o 22 já tem um texto diferente. Ele não só pregava Cristo, mas ele provava que Jesus era o Cristo. Através de quê? Através da sua própria vida. Então, a sua conversão plena se deu na Arábia. Vejamos aqui Gálatas. Gálatas, capítulo 1, do verso 15 em diante. 15. Olha aqui. Paulo falando. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não me viram nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de vos escrevo que diante de Deus testifico que não minta. Então, vejamos bem, o verso 22, ele foi escrito depois que ele veio da Arábia, que lá que aconteceu a salvação plena. O 21, ele tinha convertido a Cristo, mas a sua conversão não tinha chegado no ápice. Ele apenas pregava Cristo e palavras. Agora, quando ele foi para a Arábia, ficou 3 anos lá, e quando voltou, aí que entra no cenário o verso 22, que ele fala que ele pregando, testificando que era Cristo, e provando, quer dizer, com a própria vida transformada. E para terminar, Efésios capítulo 1, verso 18, lá fala, iluminando os olhos do vosso entendimento. Em outras traduções, mais próximas dos originais, iluminando o vosso coração. O coração, ele representa o todo do homem. Ali se trata de uma iluminação orgânica, completa, que é da obra da salvação. Então, irmãos, para nós terminarmos e encerrarmos, estes iluminados aí, aqueles, foi os que tiveram debaixo da benção, da chuva, do Evangelho, no tempo de Cristo, que tiveram o conhecimento dele, de quem era Cristo, mas blasfemaram dele. Como está lá em Mateus, capítulo 12, do verso 22, que os escribas e fariseus cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Veja bem, eles não nasceram de novo, não era salvo. E foi falado
que eles blasfemou contra o Espírito Santo. Então, estes iluminados está se referindo ao passado, ao tempo lá, ao tempo de Cristo que blasfemaram. Este é o grupo daqueles que foram iluminados, que tiveram uma experiência parcial com Deus e recaíram. Tem outros termos grego que fala que esta parte caído não tem lá escrito. Tem apenas aqueles que se afastaram daquela experiência com Cristo. Então esses que apostataram e que cometeram pecado contra o Espírito Santo. Agora, o outro grupo, do capítulo 6, do verso 9, é o grupo daqueles que genuinamente se converteram a Cristo Jesus. Só para enfatizar, adultério, prostituição, são pecados perdoáveis. Sabe? O pecado que não tem perdão é só blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não passou pelo sacrifício de Cristo. Adultério, prostituição, outro tipo de pecado, passou, e quem cometeu adultério, fornicação, prostituição, se arrepender de coração, será recebido, irmão, será perdoado e será aceito na comunhão dos santos. Creio que ficou muito bem explicado para os irmãos. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.